Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Podeis assentar. Amém? E eu estava estudando desde quando o Diácono Marcos me chamou para trazer a palavra, pedindo para Deus, né, me mostrar o que ele gostaria que eu falasse para a igreja, né? E que falasse primeiro comigo. E lendo aqui em Mateus 11:28, Deus diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim. O jugo de Deus significa viver segundo a vontade de Deus e a obediência dele. E reconhecer que tudo é sobre ele, tudo provém dele. E encontraremos descanso para a vossa alma. Deus enviou o seu único filho ao mundo, simplesmente porque ele nos ama. E que ele queria nos ensinar sobre ele, para que nós venhamos ter a nossa salvação. Aleluia, Jesus. Em Mateus 5, a Bíblia diz que Jesus se juntou ali no monte com os discípulos e a multidão. E ele ensinou aos seus discípulos, né, a seguir o seu caminho e viver conforme os teus mandamentos. E por onde eles fossem, eles anunciaram. O reino dos céus está próximo. Porque tudo é sobre isso. Tudo é do reino dos céus. Deus, ele mandou o seu Filho para que nós venhamos ter a oportunidade, né, de um dia estar com ele no céu. E Deus também nos ensina que nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser sal e terra, sal da terra e luz do mundo, para que a nossa luz, ela brilhe diante dos homens, né? Eles vejam as nossas boas obras e o nome dele seja glorificado. Aleluia, Jesus. E no livro de Mateus vai contando toda a história dos milagres que Deus fez, a cura do leproso, paralítico, e os discípulos estavam sempre com ele. E eu imagino, né, que antes não é diferente de agora, que os discípulos eles simplesmente seguiram a Jesus. Jesus diz: sigam, e eles seguiram. E eu imagino que não foi fácil, porque eles tinham as suas vidas, seus afazeres, mas Deus precisava dos discípulos. E Jesus, às vezes, colocava uma prova, né? Tem uma passagem que diz no Mateus 8:18, que Jesus disse que eles passariam para o outro lado da margem e que ali eles tinham um povo, né, para falar. E entrando Jesus e eles no barco, os discípulos foram juntos, né? Eu fico imaginando os discípulos acabaram de conhecer Jesus e estavam lá seguindo. E no meio da trajetória deles, né, no barco, veio uma grande tempestade. E eles ficaram com medo, né? Acordaram Jesus. E Jesus questiona eles: cadê a fé de vocês? Meu Deus! Ali eles tinham que ter, Deus estava mostrando para eles que eles tinham que ter fé em Deus, né? E Jesus, ali ele repreendeu a tempestade. E os discípulos começaram a dizer: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia, Jesus. Glória Amém. a Deus, aleluia. E Jesus ia ali fazendo o bem, né? Em toda aquela cidade. Passou Jesus curando, livrando, indo para aquelas pessoas que precisavam deles. Era muita gente. E na passagem diz que Jesus falou assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus disse aos discípulos: orai, né, para Deus e pedir para Deus enviar mais trabalhadores para a colheita. E os trabalhadores, assim, eu imagino que seja nós, né? E
Jesus ali envia os 12 discípulos dele. E os discípulos foram e fizeram o que Deus dizia. E Deus dizia assim: Deus lhe deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus instruiu eles foram. Né? Mas eu imagino que, igual eu falei, os discípulos naquele tempo também passavam por dificuldade. A gente passa. Dificuldade eu falo em tudo, na nossa vida espiritual. Mas eles não deixaram de fazer a vontade de Deus. E aí é quando eu entro nos dias de hoje, né? E eu comecei a meditar e pedir para Deus, o que eu posso falar para a igreja hoje sobre isso? E ali Deus fala que as preocupações da vida vêm, mas Deus ensina. Eu vou ler aqui porque estava escrito na Bíblia e eu resumi tudo aqui. E ele mostra, né, que ele provê nas nossas vidas. E ele fala assim em Mateus 6:25: Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa. Deus pede para a gente observar as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam, né, no celeiro. Mas contudo, o nosso Pai, o sustenta. E isso foi um exemplo que ele falou da ave. Né? E a gente não é mais importante que uma ave. E Deus, ele sustentou. Só pedir, só vai. Né? E ele falou também dos lírios do campo. Ele falou: considere como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, mas mesmo assim Deus os veste com beleza. Jesus afirma ainda que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, com qualquer lírio. Então Deus mostra ali que Ele é Deus da provisão. Aleluia! E nós só temos que confiar nele. Deus, ele sempre sabe o que a gente precisa. E ele, antes mesmo deles falarem o que eu tenho de comer, o que eu tenho para beber, Deus já sabia o que eles precisavam. E Deus fala ainda na Bíblia: mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Jesus. Às vezes a gente tem uma autossuficiência. É bom? Sim. Autossuficiência é o quê? Confiar em nós mesmos. Mas a gente não pode esquecer que a gente é totalmente dependente de Deus. E a gente precisa dele todo o tempo. E Jesus nos diz que devemos levar para Deus as nossas necessidades. Por mais que Ele saiba o desejo do nosso coração, Ele quer ouvir. Ele quer que a gente coloque nos pés dele. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que toda a nossa preocupação, angústia, todos os nossos problemas sejam entregues a Ele. Ele diz assim em Mateus 7: peçam e recebereis. Busque e encontrarás. Bata e a porta se abrirá. A gente tem a liberdade para mostrar o nosso desejo do nosso coração para Deus. E Ele reconhece. E Ele nos dá. Amém? E Ele fala também que a gente tem que ter fé para agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 fala assim: sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa ver que Ele existe e que há recompensa para quem eles buscam. Amém? Eu estou lendo aqui, gente, mas o que importa é Deus quer falar, né? E os discípulos passaram por tudo isso e Deus estava com eles, do lado deles. Mas chegou um momento que se cumpriu o que está escrito na Bíblia, que Deus não estaria mais lá, né? Que Deus estará no céu. E eu imagino os discípulos falando: e agora, sem Deus, o que vamos fazer? Mas Deus promete que vai nos enviar um consolo, que é o Espírito Santo, que está conosco hoje, agora
nesse momento. Aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Deus, Ele nunca nos desampara. E Ele enviou a Jesus, seu Filho, para que nós não venhamos mais ser escravos, né? Conhecer a verdade. E a gente se tornou filho de Deus. Quando a gente aceita Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente se torna filho de Deus. E o Espírito Santo passa a nos conduzir a partir dali. Então a gente tem que ser totalmente sensível ao Espírito Santo, que Ele está sempre mais e mais próximo dele. Quando tem aquele louvor que fala, enche-me de ti, e todas as coisas que eu ele, né, eu me lembro, enche-me de ti. Quanto mais você pede, quanto mais você busca, mais você quer que Deus te enche. Amém? E a paternidade de Deus é tudo que a gente precisa. Porque toda dor, desafio, angústia que a gente venha passar, Ele pode nos ajudar. Ele pode estar conosco. Ele quer que a gente conheça Ele profundamente. E como consequência, a gente desfruta a vida abundantemente com Ele. Quando nós encontramos Jesus, percebemos que seguir a Ele não é um protocolo. Você encontra Ele e Ele reconhece quem você é. A partir dele, você sabe das suas necessidades, você o busca cada dia mais. Nós somos filhos de Deus e amados por Ele. Quando você descobre quem você é, você tira todo o peso do seu ombro. Todo o peso. Porque não é sobre você. É Ele sobre a sua vida. Ele que planejou. A gente só tem que decidir deixar Ele fazer o que Ele planejou. A gente tem que se entregar nos pés dEle. E Ele viverá em nós. Amém? Não importa o ambiente que você esteja. Deus está lá com você. Deus não prometeu que tiraria do deserto. Ele prometeu que estaria com você. Aleluia, Jesus. Amém? Na presença de Deus é onde você encontra o alívio para a sua alma. Estar com Deus é o segredo do alívio. A presença dele é pura, é a paz e a direção. Amém? Foi bem curta a minha palavra, mas Deus falou profundamente no meu coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus está falando com alguém que esteja aqui. Poderoso Deus, aleluia. E o que eu peço, que Deus nunca retire de mim a presença dele. Glória a Deus, aleluia. Que nós venhamos ter forças para buscar. Assim como aqueles discípulos tiveram, né? Eles tiveram fé que Deus estaria com ele. E Deus estava o tempo todo se mostrando presente. Deus mostrou todos os seus milagres. Se você grava, tá? Somente porque Ele nos ama e quer que a gente esteja com Ele. Amém? Eu quero deixar também um louvor que falou grandemente comigo nesses dias. E eu sou apenas uma adoradora de Deus. E Deus está procurando por isso. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? E eu fico pensando, porque Deus nos ama tanto que Ele só quer o nosso amor.